Ok. Ok. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos aí. Eu vou tentar fazer um breve resumo para tentar agregar para o debate, né, para nossas reflexões sobre o mundo atual em que estamos vivendo. E a tese que eu vou tentar defender aqui, né, é de que nós estamos vendo aí o avanço do globalismo chinês, né, e é uma espécie de Guerra Fria 2.0. E a reação do mundo ocidental livre, liderado pelos Estados Unidos, vai dizer muito em relação a que tipo de planeta teremos daqui para frente, né? E o mais importante, a relação com a China vai ter que mudar, e o mais importante que eu vou sustentar aqui é que é fundamental os países e as suas lideranças terem aquilo que eu chamo de clareza moral, né? O básico, eu não vou precisar voltar em todos os detalhes do que fez o regime chinês para chegarmos a essa situação até aqui, mas eu vou tomar como base aqui a carta que o presidente americano Donald Trump enviou ao diretor-geral da OMS, Sr. Tedros Adhanom, e que eu acho que inclusive recebeu muito pouca atenção da imprensa brasileira. Teve uma repercussão muito tímida no Brasil e não deveria ser isso. Afinal, é a maior potência do mundo, né, do mundo livre, inclusive, na figura do seu presidente eleito, enviando uma carta muito dura ao representante da Organização Mundial da Saúde. E é fundamental entender os motivos disso, né? E a carta é assinada no dia 18 de maio, e ele começa ali elencando muitos pontos. Eu vou passar só por alguns, né? Mas no dia 14 de abril de 2020, ele já tinha suspendido ali as contribuições dos Estados Unidos à Organização Mundial, cobrando mudanças de postura, principalmente para provar independência em relação ao regime chinês, e isso não acontecendo, em 30 dias ele ia suspender de fato a participação dos Estados Unidos na OMS. E foi o que aconteceu, né? Ele diz que a OMS ignorou consistentemente relatórios confiáveis do surto do vírus logo no começo, em Wuhan, né? Que as autoridades de Taiwan repassaram à OMS informações que indicavam a transmissão entre seres humanos no novo vírus, e ainda assim a organização resolveu não compartilhar nenhuma dessas informações com o resto do mundo, né, e por razões políticas, acusa o presidente americano. A OMS tem feito repetidas afirmações sobre o coronavírus que são grosseiramente imprecisas ou enganosas. Em 14 de janeiro desse ano, a OMS gratuitamente reiterou agora a refutada tese de que a China que na China o vírus não era transmissível entre humanos, já tinha dito isso, e que em 21 de janeiro o presidente chinês Xi Jinping supostamente pressionou o diretor-geral a não declarar o surto como uma emergência, o que acabou acontecendo. Em 28 de janeiro, após o encontro com o líder chinês em Pequim, o diretor-geral elogiou o governo chinês, e assim vem fazendo desde então em relação a toda a pandemia, elogiando inclusive a suposta transparência da China em relação a todo o caso, né? E que ele não mencionou que a China tinha já àquela altura silenciado ou punido diversos médicos e jornalistas que denunciavam o vírus, né? E que nada disso foi considerado pelo diretor-geral da OMS. Ele também enalteceu as restrições que a China impôs sobre viagens domésticas, mas de forma inexplicável, segundo o presidente americano, foi contra o próprio governo americano ao fechar as fronteiras dos Estados Unidos logo no começo em relação a chineses, né? Em 3 de fevereiro de 2020, o senhor Tedros Adhanom reiterou a posição, opinando que, em razão de a China estar fazendo um grande trabalho protegendo o mundo do vírus, as restrições de viagens estavam causando mais mal do que bem. As restrições de viagem americanas. Que vale notar, os democratas também condenaram muito no início e hoje culpam o presidente americano pela disparada do vírus em Nova York. Só querendo mostrar que há uma politização muito grande e um alinhamento da esquerda no mundo inteiro em relação à postura oficial da ditadura chinesa, e que tem como braço na saúde a própria OMS. Quando finalmente declarou que havia uma pandemia do vírus, né, em 11 de março de 2020, ela já havia matado a pandemia mais de 4.000 pessoas e infectado mais de 100.000 pessoas em pelo menos 114 países
do mundo todo. A OMS tem falhado em publicamente exigir da China que permita uma investigação independente sobre as origens do vírus também, e isso ajuda inclusive a disseminar aquilo que chama-se de teses conspiratórias, de que seria algo deliberadamente feito num laboratório e por aí vai. O único caminho à frente para a OMS é se ela puder de fato demonstrar independência em relação à China. Não posso permitir que os dólares dos pagadores de impostos norte-americanos continuem a financiar uma organização que no seu formato atual claramente não está servindo aos interesses dos Estados Unidos da América, e vale lembrar que os pagadores de impostos americanos contribuem ou contribuíam com 10 vezes mais recursos do que a própria ditadura chinesa. Pois bem, a pandemia só foi assim considerada pela OMS mais de 100 dias depois do primeiro dia de caso confirmado em Wuhan. Vários países e jornais acusaram a OMS e temos inúmeros exemplos aí para chamar de forma até mesmo usando um eufemismo, né, equívocos da OMS desde o começo. Ela não recomendou o uso de máscara, depois voltou atrás, depois disse também que não era tão relevante. Ela demorou a condenar viagens no mundo todo. Ela suspendeu uma pesquisa com hidroxicloroquina com base num estudo absolutamente fajuto e frágil publicado na Lancet e que hoje foi desacreditado, né, e que usava como fonte de informações uma empresa minúscula americana. E por aí vai, né? Então nós temos uma tragédia de erros ao longo dessa pandemia inteira cometidos pela OMS, e tudo isso alimenta, obviamente, a tese de que deixou de ser algo científico e passou a ser uma espécie de puxadinho do regime chinês. Tem alguns indícios mais graves ainda, né? Só para ilustrar, uma entrevista que a emissora Fox News tentou fazer com o diretor canadense da OMS. Quando perguntado sobre a questão de Taiwan, ele fingiu que não escutou, desligou a entrevista no meio. Quando conseguiram reconectá-lo, ele mandou mudar de assunto e, por falar em Taiwan no final, ele chamou de China continental, né? Ou seja, considerou que Taiwan não é independente. No Brasil, o site Spotnix fez um estudo muito relatado, uma reportagem muito minuciosa sobre todos esses escândalos que envolvem a OMS e a ditadura chinesa desde o início dessa questão toda. E isso nos faz, então, colocar a seguinte questão. Estamos vivendo uma espécie de experimento do globalismo chinês, uma espécie de palhinha do que seria, né, o avanço desse tipo de mentalidade e desse tipo até mesmo de governo mundial, né? E muitos acham que sim. Muitos acham que sim. Isso tudo forneceu um pretexto perfeito para decisões muito arbitrárias e autoritárias mundo afora, de prefeitos, de governadores, de presidentes, né, que ignoraram totalmente os valores mais básicos presentes no próprio Ocidente, né, e que embasaram essas decisões sempre com o discurso da ciência, 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 né, a ponto de, num ápice de arrogância, um ex-ministro brasileiro a falar que a ciência poderia ter sido exonerada do Ministério da Saúde com a sua saída. Então criou-se uma narrativa binária, tribal, dicotômica, que coloca de um lado os que prezam a ciência e a vida humana, e do outro lado os obscurantistas, insensíveis, que só ligam para a economia e não dão a mínima para a vida dos outros, né? E o debate assim foi tratado por boa parte da mídia, por muitas autoridades, e isso tudo foi levando a abusos cada vez mais frequentes por parte de autoridades em relação às suas decisões, e sempre respaldadas, né, com esse pseudocientificismo, né, que na verdade não tinha nada de ciência. Como a gente viu na própria OMS, era uma coisa bastante frágil, para dizer o mínimo, né? E isso é a tese básica daqueles que acusam o globalismo, né, que é uma degeneração da globalização, é uma espécie de análogo dentro de um país, em vez de ter uma economia livre de mercado, você ter o capitalismo de Estado, né, você ter grandes grupos mancomunados e em parceria com o próprio Estado. Aquilo que vimos ali na era petista, né,
usando o BNDES para campeões nacionais, seleção e para turbinar grandes grupos. É mais ou menos análogo em nível global. É o que chama-se de globalismo, é pegar a globalização, né, e transformá-la em algo administrado por grandes grupos poderosos, né? Então isso vai ferindo e avançando e fragilizando as fronteiras nacionais mesmo. Você tenta governar com base nessas entidades supranacionais os países sem voto, burocratas sem rosto, em nome da ciência e muitas vezes, como a gente viu, sem nada parecido com isso por trás. Basta lembrar que a OMS, até pouco tempo atrás, em 2018, ela reconheceu a medicina tradicional chinesa como medicina, né, oficial. E a medicina tradicional chinesa é basicamente, enfim, alquimia, homeopatia e coisas dessa natureza. Então, veja que isso coloca em risco a saúde mesmo de várias populações e por conta de politização de uma entidade que não tem mais o devido respaldo científico, né? E tudo isso com uma conivência impressionante da mídia. E a mídia vem até mesmo fazendo aí um trabalho, muitas vezes que mais parece de assessoria de imprensa da ditadura chinesa. Existem laços financeiros, né? Uma emissora, por exemplo, fez um editorial enaltecendo o papel da ditadura chinesa desde o início da pandemia, né? E ela tem acordos monetários com o regime chinês. Um outro grupo, hoje, por acaso, por coincidência, emitiu um fact-check, uma checagem de fatos daquelas, né? Onde diz que é tudo um absurdo falar que várias epidemias têm vindo da China e que isso é tese conspiratória e tudo mais. Bom, várias vêm da China, não só por hábitos de consumo, como no mercado de Wuhan, esses mercados molhados, como por questão da ditadura calar dissidentes e médicos e jornalistas que alertam para esses perigos, né? O Zoom, né, que nós estamos usando aqui, fechou a conta de um ativista no aniversário daquele massacre na Praça Celestial, né, em Tiananmen, e nós estamos vendo aí o mundo se calar diante daquilo que está acontecendo em Hong Kong, que é mais ou menos o fim daquela história de um país, dois sistemas, né? Então, tudo isso é muito perigoso e a ex-embaixadora americana na ONU, a Nikki Haley, nesse livro, que é a sua biografia, né, ela mostra que o mundo corre muito perigo justamente por conta da postura da China e da Rússia, mas a China seria hoje a maior ameaça geopolítica ao mundo livre, né? Por isso, a analogia da Guerra Fria 2.0. E a Nikki Haley está, inclusive, liderando um movimento de pare com a China comunista, né? Tem o apoio de vários senadores republicanos aqui nos Estados Unidos, porque eles entendem que é uma ameaça geopolítica ao mundo. Não é só interesses dos Estados Unidos ou da China de um lado ou do outro. Daí a importância de termos clareza moral. Assim como na Guerra Fria, existia um lado que defendia os valores ocidentais de democracia representativa, de liberdade de expressão, de proteção ao indivíduo e propriedade privada, e o outro lado que representava a ditadura comunista, coletivista. Hoje nós temos algo muito parecido em curso. E é fundamental a gente entender isso para poder reagir, né? A embaixada chinesa no Brasil vem agindo, tentando intimidar muitos, né, fazer chantagem, lembrar o tempo inteiro como uma espécie de suborno da dependência comercial que temos com a China, que é verdadeira. Chegou a mandar carta para os deputados para não reconhecerem o resultado eleitoral em Taiwan, o que é inadmissível. Tentou fazer um ataque a um deputado, por acaso o deputado mais votado nas últimas eleições, que é filho do presidente da República, como se ele não pudesse emitir a sua opinião pessoal em relação à China. Tudo isso é muito preocupante, tudo isso é muito grave, né? Então, essa Guerra Fria vai exigir coragem de muitos e clareza moral. Se a China continuar avançando dessa forma, com o silêncio cúmplice, ou até mesmo com o apoio de muitas autoridades e da mídia no Brasil, né, nós teremos um problema muito sério à frente, onde a nossa própria democracia poderá correr perigo. É verdade que é o nosso maior parceiro comercial, mas o segundo maior parceiro comercial, e até pouco tempo o primeiro, os Estados Unidos, isso nunca impediu de muita gente nos Estados Unidos, na política, na mídia, atacar os Estados Unidos, inclusive com virulência, né? Então isso é besteira. Os chineses precisam continuar comendo. E não é só o Brasil que vem subindo o tom.
o próprio Estados Unidos, como eu já mencionei, mas a Austrália, que também vende muito para a China, o Reino Unido e vários outros países vêm subindo o tom, porque há mais do que recursos no final do dia. Existem valores que nós não podemos abandonar, valores ligados às nossas próprias liberdades mais básicas e essenciais. Ou seja, pragmatismo é importante sim, mas pragmatismo tem que ter limite. Nós não podemos aceitar nos transformarmos numa espécie de província da ditadura chinesa. Era essa a contribuição que eu queria dar ao debate. Estou aberto depois para perguntas.